a Guiné-Bissau. GETAP e partidos políticos validaram a proposta da cartografia eleitoral. São notícias em destaque que se juntam às demais. Para acompanhar agora e aqui na televisão, o presidente da República, Marciso Coimbaló, deslocou-se à República Bolivariana da Venezuela. A sua chegada ao aeroporto de Caracas, o chefe de Estado guineense foi recebido com honras de Estado. A convite do seu homólogo, o Presidente da República e Presidente em exercício da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, desloca-se à República Bolivariana da Venezuela para a visita oficial. O chefe de Estado despediu-se do Primeiro-Ministro, membros do governo e das Forças de Defesa e Segurança para a viagem à América Latina. O Presidente da República, à frente de uma importante delegação do nosso país, chega a Caracas, capital da Venezuela, e é recebido no Aeroporto Internacional Simón Bolívar pelas autoridades venezuelanas com as horas reservadas ao chefe de Estado. General Omar Sissoko Embalo inicia assim a visita oficial de 72 horas ao país com que a Guiné-Bissau mantém excelentes relações de amizade e de cooperação há mais de 40 anos. Togo e a Guiné-Bissau analisaram a evolução da situação política e de segurança na sub-região. A situação do Mali esteve em destaque durante a visita efetuada pelo chefe de Estado togolês à Guiné-Bissau. Durante a visita do Presidente da República do Togo a Guiné-Bissau, analisaram com o seu homólogo Presidente da República guineense, Umaru Sissoko Embalo, a evolução da conjuntura política e de segurança na sub-região, com destaque para a situação do Mali. Revela o Gabinete de Comunicação da Presidência da República através de uma nota à imprensa na posse da TGB. Segundo o mesmo documento, avaliaram nomeadamente a consistência das respostas das autoridades malianas com vista à restauração do Estado do Direito Democrático em Mali. Os dois chefes de Estado passaram ainda em revista as relações bilaterais entre a Guiné-Bissau e o Togo, congratulando-se com os progressos já alcançados, nomeadamente na concertação diplomática entre as autoridades dos dois países. Cumprindo o programa da sua visita, o chefe de Estado do Togo expressou o seu agradecimento ao Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, pela recepção calorosa à delegação que o acompanhou. Portugal disponibiliza 5 milhões de euros para o apoio orçamental à Guiné-Bissau. O acordo foi assinado pela Ministra dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional e das Comunidades, Suzy Carla Barbosa, e a Secretário de Estado de Cooperação, Francisco André. As relações de cooperação entre as autoridades de Bissau e Lisboa solidificam-se cada vez mais. Um efeito inédito por parte de Portugal, que pela primeira vez disponibiliza para o país 5 milhões de euros destinados ao apoio orçamental com incidência para os setores de educação, saúde e fortalecimento do sistema democrático na Guiné-Bissau. O acordo entre as partes, assinado pela ministra guineense dos Negócios Estrangeiros, Carla Sousa Barbosa, e da parte portuguesa pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André, e a vice-presidente do Camões, Instituto da Cooperação em Línguas, Cristina Muniz, respectivamente. Está prevista para esta terça-feira a chegada ao país de uma equipa técnica do Instituto Camões, que será chefiada pela vice-presidente desta instituição. Com base nos acordos alcançados, prevê-se ainda para este ano a vinda do secretário de Estado da Cooperação Bissau. Diretor-Geral do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral falou da validação da proposta da cartografia eleitoral. Destacou, sobretudo, que é um ato decisivo, pois termina com a votação. Foram 26 dias que durou o processo de cartografia eleitoral depois do início a 28 de março a 26 de abril de 2021, com o objetivo de fazer a georreferenciação de mesas da Assembleia de Votos em todo o território nacional, um processo considerado decisivo pelo Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, validado esta quarta-feira pelas partes interessadas. Estamos cá hoje para fazer a validação da cartografia, que é um passo crucial para o processo, decisivo para o processo do recenseamento que culminará com as eleições legislativas.
Os 3 maiores partidos políticos do país todos subscreveram a validação da cartografia eleitoral. Trata-se do PRS, MADEM, Z15 e o PAIZC. Nós acreditamos que a razoabilidade dos argumentos técnicos utilizados nos deixa confortável em aceitar as propostas que foram feitas, sobretudo ao nível de Círculo 29 e 25, aqui no setor autónomo de Bissau, com o alargamento e inclusão de mais distritos e também para seguir a própria dinâmica, né, urbana e de crescimento de Bissau. Nós agora temos várias pessoas a residirem na zona que nós chamamos de Gabucinho e de Joló, também de Antula. Então são dinâmicas que aconteceram, que a cartografia existe justamente para isso, né? Para permitir que todas as pessoas sejam incluídas no processo eleitoral e que votem na localidade muito mais próxima do local de residência. O MADEM não tem grandes queixas. As preocupações do MADEM na altura foram registradas, foram tidas em contas e a nível nacional não temos assim grandes problemas. O único problema que temos é a nível da diáspora. Bom, o MADEM continua a pedir para que todas as comunidades, a comunidade guinense que esteja fora, possa ter acesso ao processo eleitoral. Aqueles que têm a idade compreendida a partir de 18, que possam licenciar-se e votar. Mas o PRS, tendo em conta que foi o partido que acompanhou todo esse processo de cartografia, tanto subscreve na íntegra aquilo que foi feito. Não temos outra saída a não ser esta que estamos todos, não é, de acordo, tendo em conta o próprio território como está dividido e as dificuldades com que o mesmo se depara. Portanto, como partido, vamos, não é, criar condições para que os nossos eleitores possam participar ativamente neste processo que entendemos que é muito importante para o desenvolvimento do país. Está assim validado o processo que marcará o início do recenseamento eleitoral para as eleições legislativas previstas em dezembro, mas que foram adiadas para abril de 2023. Escassez do açúcar e do arroz provoca subida de preço desses produtos da primeira necessidade no mercado nacional. Consta que a situação fica adversa ao preço por saco, que suscita discordâncias. O país está a mergulhar cada vez mais numa profunda crise alimentar, provocada por escassez de produtos de alimentação básica e subida de preço em todo o mercado nacional. Já há meses que os preços dos produtos como arroz, óleo, farinha e outros foram alterados de forma exorbitante, tanto que agora alguns estão a abdicarem-se da sua utilização. Alguns dias atrás, os cidadãos foram confrontados mais uma vez com a escassez de açúcar e arroz e a sua subida de preços em todos os lugares do país. Perante esta situação, os cidadãos não conseguem explicar porquê do sucedido. Durante a ronda, a equipa de reportagem teve a oportunidade de falar com o comerciante Mamadou Moussabá, que explicou o que teria provocado a escassez de açúcar no mercado. De acordo com a sua explicação, o preço estipulado pelo governo para o efeito de venda de açúcar e arroz é de 27 e 19 mil francos CFAs, respectivamente, sem incluir o valor de transportes e taxa de produtos. Segundo o BA, por terem discordado com a decisão, os agentes do comércio efetuaram uma operação no dia 29 do mês passado e apreenderam os sacos de açúcar cujo preço era superior ao estipulado pelo governo. Até o momento não se sabe quando é que a situação de arroz e açúcar será normalizada. O que se sabe é que a população está a enfrentar muitas dificuldades financeiras, incapazes de arcar com o alto custo. Peões e motoristas divergem-se quanto às prioridades durante a circulação da via pública. Entretanto, os semáforos são apontados como solução. As opiniões divergem-se entre os motoristas e peões no que diz respeito à forma de atravessar a estrada, ou seja, cada um acusa o lado oposto de falta de colaboração. Enquanto isso, as passadeiras construídas para minimizar o fluxo das pessoas nas travessias se encontram quase vazias. As pessoas que atravessam peões, nesse caso, devem ter uma orientação.
na maneira de poderem estar a atravessar a passadeira com segurança, não é? Porque o que nós notamos é que, às vezes, para atravessar a passadeira, as pessoas atravessam, quer dizer, não se juntam. O que é necessário para que tivesse uma informação, de modo a poderem estar a atravessar em grupo, não é? E isso também facilitaria o congestionamento da via pública. Quem atravessa a estrada pode não ter informação, mas eu julgo que qualquer um que estou a referir aos condutores, não é? Que anda na via pública, é porque tem habilitações para tal, quer dizer, tem uma carta de condução, tem orientações e sabe que o ser humano é a coisa mais importante que possa existir. Os condutores devem respeitar as pessoas, os peões nesse caso, porque andam a pé, são mais, podemos dizer, em termos de fraqueza, não é? Porque o outro está no carro e o outro está a pé. Perante a situação, os semáforos foram apontados como solução, já que funciona como árbitro entre as partes. Eu acho que semáforos, para mim, semáforo mais, para mim é mais justo, não é? Porque dá cada um o seu tempo, nesse caso. Dá o peão, por exemplo, o seu tempo e ao condutor também o seu tempo. Então, para mim é urgente, não é? Pormos em funcionamento os semáforos. Para mim isso é fundamental. Não é? Eu me lembro há pouco tempo havia semáforos aqui nessa zona que funcionavam, cada um esperava a sua vez de atravessar. A expectativa de momento é para que se cumpra a promessa de viação e transporte terrestres de fazer funcionar os semáforos dentro de algumas semanas. Fiéis cristãos depositaram hoje coroas de flores nas campas dos seus entes queridos. O gesto enquadra-se nas celebrações de 2 de novembro. O dia de hoje é um momento triste e doloroso para aqueles que já perderam os seus entes queridos. No cemitério de Antula, pode-se ver pessoas a visitarem campas e depositando coroa de flores, um gesto que visa demonstrar afeto e saudades por aqueles que deixaram o mundo. A dor da perda visível nos olhos de cada um dos presentes, a mente repleta de memórias, sendo elas boas ou más. Porém, o dia de hoje é só para homenagear os mortos. Delegação da Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, para o PDGB, depositou coroas de flores nas campas de heróis nacionais. O ato decorreu em Amura. Nas instalações da Fortaleza de Amura, André Deuna, terceiro vice-presidente da PUPDGB, conduziu a delegação daquela formação política e depositou coroas de flores nas sepulturas dos heróis nacionais. Primeiro, no mausoléu Amílcar Lopes Cabral, fundador da nossa nacionalidade. Segundo, na pirâmide de João Bernardo Vieira Nino, ex-presidente da República. Em seguida, coroas de flores na sepultura do ex-presidente Kumbayala e outras sepulturas dos heróis nacionais. No fim da cerimônia, o terceiro vice-presidente da Aliança Popular Unida, Partido Democrático da Guiné-Bissau, sublinhou o significado do ato. O significado é muito grande demais, porque hoje é dia de defuntos nacionais, em que lembramos os nossos queridos, os seres queridos que desapareceram ao longo do caminho. Fizeram o que fizeram, até desaparecimento físico deles. E nós que ficamos, somos continuadores de obras deles. Ou seja, em outras palavras, dizemos a ação deles ficou marcada na memória coletiva todo guinense para continuar os seus legados. Depois da Amura, a delegação da PUPDGB também esteve no cemitério municipal de Bissau e depositou coroa de flores na sepultura do antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Tagmi Nawai. Todos os anos, na comemoração do Dia dos Defuntos, os militantes e simpatizantes da PUPDGB depositam coroas de flores nos túmulos dos falecidos presidentes da Guiné-Bissau e heróis nacionais. Por esta altura, emite-se o telejornal diariamente a partir da televisão da Guiné-Bissau. Obrigado pela atenção e até logo depois da pausa cliente. Muito obrigado pela atenção e eis o prosseguir do telejornal com notícias do âmbito internacional. Começamos pelo Índico, nomeadamente em Moçambique, sobre este país, a União Europeia assinou um acordo para o financiamento do desenvolvimento. O montante global é de 148 milhões de euros para programas de desenvolvimento.
A União Europeia assinou esta segunda-feira na capital moçambicana 6 acordos de financiamento. São mais de 148 milhões de euros para programas de desenvolvimento do país, documentos firmados no dia da abertura da Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE, que reúne em Maputo deputados do Parlamento Europeu e membros do ACP, que representa 79 países da África, Caraíbas e Pacífico. Incluídas estão medidas para complementar as ações da União Europeia na construção da paz e segurança em Cabo Delgado, como frisava a vice-presidente da Comissão Europeia, com os pelouros da democracia e demografia, Dubra Cachuíça, ainda que seja claro para o Parlamento Europeu que os desafios estão longe de estar ultrapassados. Sabemos, Sr. Presidente da República, que o desafio é muito complexo. Reconhecemos todos os esforços que têm sido feitos. No Parlamento Europeu, temos trabalhado de forma consistente com as outras instituições europeias para que a participação da União Europeia esteja à altura dos seus princípios e valores políticos e humanitários. Passos muito significativos têm sido dados nesse sentido e acredito que novos passos serão dados brevemente. As áreas abrangidas pelo financiamento são 6, entre elas educação, água e saneamento e eficiência energética. Desde 2017 que a região de Cabo Delgado se vê ameaçada por grupos extremistas e ainda que tenha havido avanços, a insegurança permanece. E é pelo Índico que prosseguimos. A África do Sul continua a ser país de sonho de muitos moçambicanos. O maior fluxo tem sido visível a partir da zona centro de Moçambique. Machase é uma das regiões mais pobres no centro de Moçambique e isso torna este centro de transportes um dos pontos mais importantes para quem aqui reside. Daqui partem frequentemente muitos homens em busca do Eldorado nas minas e campos agrícolas da África do Sul, uma das melhores economias do Corno de África. As mulheres ficam à espera do que os maridos lhes trazem 1 ou 2 vezes por ano, sejam roupas bonitas, bicicletas ou bidões, para poderem recolher um dos bens mais escassos em Machase. Muita gente de Machase trabalha na África do Sul, mas sem passaporte. Mas ele sai para a África do Sul porque essas muitas bicicletas estão a vir aqui, sai de África do Sul. Os botistas também para carregar água. Os homens partem em busca de uma vida melhor. Enfrentam a xenofobia sul-africana contra estrangeiros. Alguns fogem para não mais voltar, outros alimentam os sonhos. Por exemplo, os sonhos de Santos João. Com o trabalho que eu faço, aqui em Moçambique pode dar um rendimento, mas não seria igual ao rendimento que espero ter na África do Sul. Como dizem os que vêm de lá, e quem trabalha com a eletricidade, em algum momento, isso é mais vantajoso, porque os trabalhos lá também são promissores. Ainda solteira, Fátima Machava só admite emigrar se o futuro marido a levar. Sonho de viajar e ir na África do Sul, não. Só talvez aparecer alguém. No caso de alguém aparecer, isso aí, né? A querer me casar, posso ir na África do Sul, sim. O governo regional de Machase compreende as ambições dos jovens locais, mas tenta convencê-los a ficar e a ajudar a economia local. Como governo, gostaria mesmo de apelar e pedir a todos os jovens residentes no nosso distrito de Machase para abraçar o empreendedorismo, principalmente o agronegócio e a agricultura. Nós somos potenciais agora para a produção do gergelim. Na campanha passada, muitos tiveram ganhos com esta produção. Também produzimos a castanha do caju. Por que não os jovens abraçar? Porque o que temos de mais é ter arável. Por isso eu desaconselho mesmo para que os jovens não façam isso. É melhor que desenvolvam o seu país. Os argumentos do governo não parecem alterar a tendência e na região continuam a aumentar as vivendas numa comunidade onde a poligamia é aceite. As casas dos imigrantes na África do Sul vão crescendo em Machase à medida que o número de esposas aumenta e esse é também um dos atrativos a puxar os jovens de Machase para a África do Sul. No Brasil, Jair Bolsonaro autoriza a transição sem fazer referência à sua derrota. O candidato derrotado no último domingo, portanto, agradeceu aos brasileiros que votaram nele.
O presidente Jair Bolsonaro fez seu primeiro pronunciamento nesta terça-feira desde a derrota no segundo turno das eleições no domingo. Em um breve discurso de cerca de 2 minutos, o governante disse: Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. A fala do presidente em fim de mandato coincide com o segundo dia de bloqueios rodoviários por caminhoneiros e manifestantes bolsonaristas em todo o país, em protesto contra o resultado da eleição. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. O presidente afirmou ter todo o sistema contra ele, uma referência ao judiciário e até mesmo à imprensa. Um dos pontos altos do discurso foi o momento em que o governante prometeu cumprir a Constituição, sem mencionar o resultado das urnas ou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. Ao final do pronunciamento, o coordenador da campanha do governante e ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, assumiu o microfone e anunciou que o presidente autorizou o início do processo de transição com a equipe de Lula. Pelo lado do próximo governo, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin foi indicado como responsável para coordenar o processo, que o Partido dos Trabalhadores espera iniciar a partir de quinta-feira. Pedido de levantamento de sanções contra o Zimbábue e situações alfandegárias em Angola são algumas das notícias que integram o Resumo África desta quarta-feira. O presidente da União Africana pediu às potências mundiais o levantamento das sanções a Zimbábue há já mais de 20 anos. Num comunicado publicado nesta terça-feira, Moussa Faki declarou que renova mais uma vez o pedido de longa data da União Africana consistindo no levantamento das sanções de forma imediata. O Zimbábue está sob as sanções americanas e da União Europeia há mais de 20 anos, imposta depois das repressões violentas aos opositores do regime de Robert Mugabe nas presidenciais de 2002. Esta sanção foi dada penalizando o Zimbábue de fundos orçamentais aplicadas pela União Europeia e o Fundo Monetário Internacional. Investido pelo juiz Sakoane, o novo primeiro-ministro do Lesoto, Sam Makatene, prestou julgamento na quarta-feira no Estado Nacional da capital, Maseru. O homem de negócios de 64 anos afirmou que vai diminuir as despesas do governo e prometeu daqui a um mês publicar a sua auditoria no quadro do seu projeto pela transparência e a luta contra os desvios de fundos públicos. A China decidiu suprimir 98% dos direitos alfandegários sobre os produtos importados de Angola e de outros países africanos. O anúncio foi feito no dia 27 de outubro de 2022 pelo embaixador da China em Angola, Gan Tao. O embaixador da China sublinhou como um evento desfavorável. A China continua a ter um importante elo de ligação de estabilidade e uma força motriz para o crescimento econômico mundial, oferecendo oportunidades de desenvolvimento a outros países do mundo. Gan Tao estima que o modelo chinês é um modelo e é uma fonte de inspiração para as nações que querem acelerar o seu desenvolvimento, preservando, todavia, a sua independência. O Banco Mundial aprovou o financiamento de 150 milhões de dólares a favor do programa de estabilização fiscal e de crescimento econômico acelerado na Zâmbia. O financiamento será desembolsado em 2 tranches. A primeira tranche será
de 500 milhões de dólares para o apoio de reformas finalizados, que deverá ser desembolsado de imediato, depois da assinatura do acordo, enquanto que a segunda tranche será de 200 milhões de dólares, que será desembolsados nos 3 próximos meses, a fim de dar ao governo um prazo suplementar para poder acabar os programas-chave das reformas. Para indicar a febre F2, o Botsuano, importante exportador da carne bovina para a União Europeia, prevê abater mais de 10 mil bovinos no oeste do país. A maior epidemia já há 2 anos contaminou este país da África Austral. Suspendeu todas as suas exportações desde o dia 24 de agosto passado. O país exporta em cada ano mais de 9 mil toneladas de carne bovina para a União Europeia. Da televisão da Guiné-Bissau chegou-lhe o telejornal. A equipa editorial e técnica despede-se de si com votos de uma noite tranquila e o encontro é para daqui às 21 horas